Olá, minha gente. Deus abençoe sua vida, sua família. Vamos iniciar nossa aula sobre teologia pentecostal. Essa é uma aula diferente. Essa é uma aula em que nós faremos uma leitura comentada. É uma técnica muito interessante, a técnica da leitura comentada, porque amplia o nosso conhecimento a partir de obras, de livros, e também nos faz refletir e pensar. A leitura comentada é uma prática essencial para aprofundar o entendimento de um texto, estimular o pensamento crítico e também promover reflexão. Envolve não apenas a leitura do conteúdo, mas também a análise e a discussão sobre os seus significados, seu contexto, suas implicações. A leitura comentada incentiva a análise e a interpretação e ajuda a formar opiniões mais fundamentadas. Também fortalece a aprendizagem e a assimilação do conhecimento. Então, você já percebe aí que, nesse pequeno texto, acerca da própria leitura comentada, enquanto técnica de estudo, o resultado que ela proporciona na vida do estudante. Então, nessa aula, nós vamos fazer uma leitura comentada do livro Teologia Pentecostal, cujo autor é Adriano Lima, publicado pela editora Intersaberes. Nessa tela você consegue ver o sumário, a apresentação, a introdução, capítulo 1, Origens do Movimento Pentecostal, capítulo 2, Movimento Pentecostal nos Estados Unidos e na Suécia, o capítulo 3, Movimento Pentecostal no Brasil, capítulo 4, Teologia Pentecostal, e o capítulo 5, Desafios Atuais para a Teologia Pentecostal. É claro que a gente não vai fazer essa leitura toda numa única aula. Então, nessa primeira aula, nós vamos ler e comentar a apresentação do livro e a sua introdução. E nas outras aulas, vamos ler e comentar cada um desses capítulos. Eu não preciso nem dizer, mas é interessante para destacar que a proposta dessa aula é levar para você conhecimento, reflexão, te fazer pensar, através de livros, através de obras. Então, a apresentação do livro, vamos lá. Você está iniciando sua leitura sobre teologia pentecostal, um campo relativamente novo quando comparado com outras teologias. Apesar de sua jovialidade, seu desenvolvimento no decorrer dos anos tem sido fundamental para o progresso do próprio movimento pentecostal de forma específica e do cristianismo de modo geral. O pentecostalismo foi o movimento que mais chamou a atenção dos estudiosos no início do século XX. Por isso, compreender como ocorreu o seu nascimento, seu desenvolvimento e sua construção teológica constitui tarefa fundamental. Este é o nosso objetivo nesta obra, aprofundar nosso conhecimento sobre as origens deste movimento e sua teologia, conhecendo suas principais influências e seus grandes desafios para a atualidade. Esta obra, dividida em 5 capítulos, pretende ser uma valiosa contribuição para o pentecostalismo. No primeiro capítulo, serão apresentadas as origens do pentecostalismo, explorando-se a etimologia da palavra e buscando-se entender um pouco da festa de Pentecostes, bem como conhecer os primeiros movimentos pentecostais da história. No segundo capítulo, cujo tema central será o movimento pentecostal no mundo, verificaremos
como o pentecostalismo cresceu nos países europeus, americanos e em outros continentes. Dedicamos exclusivamente o terceiro capítulo para refletirmos sobre o movimento pentecostal no Brasil. No penúltimo capítulo, nossa atenção estará voltada para a teologia pentecostal, seus principais temas e, é claro, especialmente na pneumatologia. Ainda nesse capítulo, dedicaremos especial atenção aos teólogos pentecostais da atualidade. Finalmente, no quinto capítulo, refletiremos sobre os desafios atuais da teologia pentecostal, começando pelo desafio hermenêutico, as novas releituras apocalípticas e o desafio do ecumenismo e do diálogo interreligioso. Na sociedade contemporânea, caracterizada pelas pluralidades cultural e religiosa, faz-se necessária uma reflexão pentecostal que contribua com a interminável tarefa da teologia. Você percebe já nessa apresentação que o livro promete um conteúdo muito interessante e relevante para nós. Um conteúdo abrangente, embora não seja um livro que vai esgotar todo o assunto, isso é praticamente impossível, devido ao tamanho, devido à expressão da teologia pentecostal, mas ele traz pontos que são cruciais para o conhecimento da teologia pentecostal. Então, nós vamos fazer essa leitura e essa análise de cada capítulo do livro. Vamos para a introdução. Essa foi a apresentação. É importante também que o leitor, o estudante, entenda a diferença da apresentação para uma introdução. Então, na apresentação, a obra ela é mostrada, né? Vimos aqui o que vai ser dito no primeiro, no segundo, no terceiro, quantos capítulos são, é a proposta do livro. Já na introdução, agora, vamos ler, na verdade, sobre o tema, tá? Vamos ler sobre o tema. A teologia pentecostal vem chamando a atenção dos estudiosos, teólogos, cientistas da religião e sociólogos na atualidade. Embora ainda não seja, pelo menos no Brasil, construída com bases metodológicas sólidas e, por essa razão, encontre muitas dificuldades para dialogar com outras teologias, ninguém pode negar a sua importância dentro do cenário teológico contemporâneo. Eu já faço aqui um comentário, né? O autor faz aqui uma certa crítica à teologia pentecostal, dizendo que ela não é construída com bases metodológicas sólidas. Há controvérsias, né? Hoje nós temos diversos autores que trabalham a teologia pentecostal dentro da academia, dentro da universidade, com bases metodológicas sólidas, importantes. Então, já deixo aqui um comentário sobre o posicionamento do autor do livro. Os mais pessimistas dizem que o pentecostalismo é um movimento em busca de uma teologia. De novo, um posicionamento crítico que, para quem defende a teologia pentecostal, é um pensamento um tanto desnecessário diante da realidade hoje dos estudos de teologia pentecostal. No entanto, apesar das dificuldades metodológicas, o pentecostalismo apresenta uma teologia elaborada que sustentou e vem sustentando o desenvolvimento e o crescimento das igrejas pentecostais. Ele aqui, né, coloca aí um posicionamento mais brando
sobre a teologia pentecostal. Eu não vou, nesse momento, deixar de admitir que há muito a ser feito, há muito a ser estudado, há muito a ser escrito sobre a teologia pentecostal. Mas também não posso abrir mão de dizer do que já foi produzido até aqui. Então, ela tem se desenvolvido, tem se posicionado cada vez mais no mundo acadêmico. É certo que a teologia pentecostal vai ter a sua expressão maior nas igrejas, nos cultos, nos momentos em que ela está sendo colocada em prática, mas aqui estamos falando sobre o estudo dessa prática, dessa teologia. Então, é importante a gente ter isso bem equilibrado. Há muito a ser feito, mas também muito já foi feito até esse momento. Continuando a nossa leitura. O principal fator que provoca o olhar atencioso dos estudiosos para o mundo pentecostal é, sobretudo, o rápido crescimento dos pentecostais, sobretudo no Brasil. Apenas para efeito de informação, por exemplo, a Assembleia de Deus surgiu no Brasil no ano de 1911, com 20 pessoas. No ano de 1930, essa igreja passou a contar com 14 mil membros. E em 1950, já estava com 120 mil membros. Então, um crescimento explosivo, né? As referências bibliográficas estão aí, e é importante isso. Esse crescimento fez com que a igreja se tornasse muito relevante no contexto social e, claro, a sua teologia também. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus é, há algumas décadas, a maior denominação evangélica do Brasil. Representa, segundo o censo de 2010, 35,6% dos 34.588.671 pentecostais, 29,1% dos 42.275.440 evangélicos brasileiros e 6,4% dos 190.755.799 brasileiros. São números muito expressivos, mas observe que são números de 2010, né? Eu estou aqui ministrando essa aula em 2025, ou seja, esses números já cresceram assustadoramente mais, tá? Assustadoramente no bom sentido. Então, a expressão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus como a maior denominação pentecostal brasileira é muito forte. Na atualidade, há quem afirme que a Assembleia de Deus tem mais de 20 milhões de membros apenas no Brasil, mesmo sem mencionar outras igrejas pentecostais que nos últimos anos ganharam muita visibilidade na mídia brasileira. O surgimento desse fenômeno pentecostal, hoje espalhado pelo mundo, tem sua origem em influências norte-americanas. Compreender tais influências é fundamental para entender o próprio pentecostalismo, pois foi exatamente nos movimentos avivalistas dos Estados Unidos que surgiram os pioneiros do pentecostalismo no Brasil. Nós vamos estudar isso mais aprofundadamente, mas fica aqui já uma referência importante à origem do pentecostalismo moderno no Brasil, com base nos movimentos avivalistas americanos. A teologia pentecostal vai construindo-se, sobretudo, no alicerce pneumatológico. A experiência do Espírito vivenciada por diversas pessoas em diversos lugares
foi fator preponderante para que a chama pentecostal fosse difundida. Se voltarmos alguns séculos, encontraremos a expressão protestantismo do Espírito, a qual nasceu por meio de três movimentos: dos anabatistas, dos quáqueres e dos metodistas. Tais movimentos, unidos aos grandes avivamentos do século XVIII, deixaram suas marcas registradas na teologia pentecostal. Aqui também é muito interessante fazer um comentário, né? Porque o marco da teologia pentecostal, que é o movimento avivalista americano, ele também tem origens, né? Ele não aparece do nada. E a gente já tem aqui uma expressão dessas origens, ou desse desenvolvimento histórico, que chega até os Estados Unidos e depois chega ao Brasil e a diversas outras nações, não só da América Latina, mas de todo o mundo. Então, se eu não me engano, no primeiro capítulo, nós vamos analisar, né, esse desenvolvimento histórico da teologia do Espírito. Também é importante destacar aqui nessa leitura acerca do alicerce pneumatológico. Não tem como fugir, porque o agente principal da teologia pentecostal é o Espírito Santo. E como agente principal da teologia, ele tem um movimento de destaque, uma posição relevante e de destaque na teologia. Por isso que o alicerce é pneumatológico. A pneumatologia é a doutrina que estuda o Espírito Santo, é a doutrina do Espírito Santo. Vamos continuar. Ao mencionarmos os grandes avivamentos norte-americanos, é interessante destacarmos aqui pelo menos dois, embora neste momento apenas de forma sintética, pois voltaremos a esse assunto que ainda influencia um pentecostalismo atual. Então, os dois movimentos americanos. O primeiro avivamento ocorreu no início do século XVIII e teve como principal personagem o pastor Jonathan Edwards, autor de Religious Affections, uma das primeiras obras pentecostais, no ano de 1746. Intelectual dedicado e de espiritualidade profunda, Edwards afirmava nas suas preleções que o homem precisava buscar uma vida de íntima comunhão com Deus. Com base nessa crença, as reuniões conduzidas sob a liderança desse pastor eram repletas de atmosfera emocional. Para ele, não era possível viver a verdadeira espiritualidade sem uma comunhão direta entre Deus e a alma humana. O referido teólogo é muito conhecido, sobretudo pelo famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. E no mundo pentecostal, sua influência é sentida até os dias de hoje. Aqui eu destaco, né, a figura do pastor Jonathan Edwards, que, sem dúvida, é um alicerce, uma base, né, um teólogo, um pastor que introduz a teologia pentecostal através de suas pregações muito avivadas, né? E a questão também que o autor do livro traz sobre essa atmosfera emocional, ele coloca aqui nessa última frase, e aqui, de novo, ele toca na questão da comunhão entre Deus e a alma humana. A gente sabe que a alma é a sede dos sentimentos, também do intelecto e da vontade, mas essa conexão entre Deus e a alma, que toca nos sentimentos, é importantíssima, porque a relação com Deus, ela não é apenas cognitiva ou apenas racional, é sim, entendemos, estamos aqui estudando, né? Estamos num momento de racionalidade, mas também somos seres emocionais e as nossas emoções precisam se conectar com Deus. Então, é desse aspecto que Edwards destaca para a teologia pentecostal, e eu considero um aspecto importantíssimo.
Entre o fim do século XVIII e meados do século XIX, aconteceu o segundo grande avivamento, teologicamente mais sólido e com menos expressões puramente emocionais. Naquela ocasião, da qual participaram de forma marcante os batistas, os presbiterianos e os metodistas, o protagonista foi o teólogo Charles Finney, formado em Direito, pastor presbiteriano de Nova York, nos Estados Unidos, e que ainda hoje influencia de forma profunda a teologia pentecostal. Algumas de suas obras estão traduzidas para o português, como a Teologia Sistemática, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. Desde os seus primórdios, a teologia pentecostal assumiu como base fundamental a crença na contemporaneidade dos dons espirituais, partindo da forte convicção de que o batismo com o Espírito Santo configurava-se como a segunda bênção ou a segunda obra da graça. Essa convicção veio desde os círculos metodistas, influenciando outros grupos. Charles Finney concebia o batismo com o Espírito Santo como revestimento do poder de Deus, que aperfeiçoava o caminho do cristão. No ano de 1837, nasceu o americano Dwight Lyman Moody, que se tornou um dos nomes mais proeminentes na teologia pentecostal. Adiante, falaremos mais sobre ele. Influenciado pelo movimento de santidade, Moody acreditava que a santificação era fundamental para a progressividade da ação do Espírito. Essa crença permanece viva no cenário pentecostal. Esse aspecto é muito importante de destacarmos, né? A questão da santificação, os movimentos de santidade que buscavam essa santificação foram importantíssimos na história da teologia pentecostal e eles continuam importantes até os dias de hoje. Concordo com o autor. O movimento de santidade, tal como ficou conhecido, produziu grandes teólogos pentecostais. No ano de 1899, Charles Fox Parham recebeu o batismo com o Espírito Santo em uma das reuniões realizadas por grupos do movimento de santidade. Depois disso, começou a realizar reuniões e a ministrar estudos na Escola Bíblica Bethel, em Topeka, Kansas, nos Estados Unidos, incentivando os irmãos a buscarem a mesma experiência. Então, você vê a conexão dos movimentos de santidade com o batismo com o Espírito Santo e o desenvolvimento do pentecostalismo americano. Durante os estudos, com aproximadamente 30 alunos, nasceu a interpretação de que o sinal característico do batismo com o Espírito Santo era o dom de línguas, ou glossolalia. Parham tornou-se, entre o fim do século XIX e o início do século XX, um dos grandes teólogos pentecostais. Então, é interessante observar aqui o nascimento da teologia pentecostal, ou da definição da glossolalia como o sinal, né, do batismo no Espírito Santo, através de estudos. Então, isso não se deu do nada, né? Estudou-se a palavra, estudou-se o que estava acontecendo, e a partir desses estudos se marcou, se definiu que o dom de línguas, o batismo com o Espírito Santo, é marcado pelo dom de línguas. Muito interessante esse posicionamento. As reuniões continuavam acontecendo na Escola Bíblica Bethel, sob a direção de Parham, quando William Seymour também recebeu o batismo com o Espírito Santo.
Anos depois, ele se tornou um dos mais importantes teólogos pentecostais, sendo considerado por alguns estudiosos o verdadeiro fundador do pentecostalismo. Seymour começou a realizar reuniões de oração e estudo bíblico em Chicago, também nos Estados Unidos, no início do século XX. Um jovem que estava concluindo seus estudos em teologia, cujo nome era Gunnar Wingren, decidiu participar de um culto com o pastor Seymour. O jovem teólogo foi batizado com o Espírito Santo e se tornou, alguns anos depois, o fundador da Assembleia de Deus Brasileira, hoje a maior igreja pentecostal do mundo. Então, aqui, observa, né, as conexões. Permitam um parênteses sobre o agir de Deus, né? As conexões de Gunnar Wingren com Seymour, de Seymour com Charles Parham. Então, todas essas conexões sendo criadas por Deus, é claro, para o desenvolvimento da teologia pentecostal. O que Dwight Lyman Moody representa para o pentecostalismo americano, Gunnar Wingren representa para o universo pentecostal brasileiro. Ao chegar ao Brasil, a teologia pentecostal enfrentou muitas dificuldades. Nos capítulos posteriores, refletiremos de forma mais detalhada sobre as muitas resistências que o próprio Wingren enfrentou das lideranças locais no que diz respeito à questão teológica. A mensagem pentecostal começou a ser anunciada aqui desde a chegada dos missionários no Brasil, em novembro de 1910. No âmbito pentecostal, já havia nascido em São Paulo a congregação cristã. A gente vai falar sobre isso no decorrer da nossa leitura. À medida que o movimento pentecostal crescia, missionários estrangeiros eram enviados ao Brasil para ajudar na consolidação do pentecostalismo. Tendo sempre a pneumatologia como principal doutrina pentecostal, os teólogos produziam textos para edificar a comunidade e sistematizar a doutrina. No Brasil, uma das primeiras obras lançadas sobre o tema pneumatológico foi Pentecoste para Todos, em 1931, da autoria de Emílio Conde. O autor já desenvolvia nessa obra a ideia de que todos deveriam buscar o batismo com o Espírito Santo, pois essa promessa não era apenas para um grupo seleto de pessoas, mas estava destinada a todos. Também quero fazer um parênteses aqui sobre essa produção acadêmica. Então, embora a teologia pentecostal seja muito jovem frente a outras teologias muito mais antigas, a produção acadêmica, os estudos, eles também já vem acompanhando desde o seu início, vem crescendo desde o seu início. Então, isso é uma reflexão importante para nós que somos estudiosos da teologia, e principalmente estudiosos da teologia pentecostal, para que venhamos a notar que ela tem estrutura, que ela tem base, que ela tem raiz. Desde Conde, muitas outras obras foram produzidas no âmbito de uma teologia voltada para a terceira pessoa da Trindade. Apenas para situar o status atual, mencionamos algumas obras recentes de teólogos assembleianos sobre o tema mais caro do pentecostalismo, que é a pneumatologia. Atualmente, no Brasil, um dos grandes nomes da teologia pentecostal assembleiana, pastor Antônio Gilberto, consultor, doutrinário e teológico dessa denominação, tem produzido obras que apontam a importância da doutrina do Espírito Santo para as Assembleias de Deus brasileiras. Faço aqui o parêntese, pastor Antônio Gilberto, né, já partiu, já não está mais conosco, já está com o Senhor, mas, sem dúvida, todas as suas obras têm contribuído ao longo de anos para
a teologia pentecostal, não só para a teologia pentecostal, para a educação cristã, para a vida cristã. Pastor Antônio Gilberto é uma grande referência de teologia para a igreja brasileira como um todo. Homem respeitadíssimo pela sua vida, pela sua piedade, pelos seus ensinos, por tudo aquilo que ele deixou como legado para a igreja pentecostal brasileira. Apenas para citar, Verdades Pentecostais e Fruto do Espírito são duas obras em que o autor trabalha questões voltadas para o tema supramencionado. O atual presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, José Wellington Bezerra da Costa, prefaciando a obra de Severino Pedro da Silva, afirmou ser a presença do Espírito Santo a razão do sucesso dessa denominação. O teólogo brasileiro assembleiano Severino Pedro da Silva escreveu A Existência e a Pessoa do Espírito Santo, obra em que aborda a importância da terceira pessoa da Trindade para a teologia pentecostal. O ano do centenário das Assembleias de Deus brasileiras, 2011, foi marcado por grandes eventos comemorativos. O pastor Elienay Cabral lançou o livro Movimento Pentecostal, As Doutrinas da Nossa Fé, em que explora temas voltados para a doutrina do Espírito Santo, obra que foi objeto de estudo em todas as igrejas Assembleias de Deus ligadas à CGADB durante 3 meses. De novo, eu destaco aqui fundamentação acadêmica, metodologia na elaboração da teologia das obras que analisam, que expressam o conhecimento pentecostal. A menção de tais obras, e existem muitas outras, é suficiente para fazer entender que não existiria teologia pentecostal sem a pneumatologia. Em outras palavras, parece mesmo que o fundamento da fé pentecostal é o Espírito Santo. Parece não, né, minha gente? Deixa o meu comentário aqui, é claro que é. Foi com esse princípio que o pentecostalismo cresceu e está consolidado no mundo. Fato é que, no momento atual, nos debates sobre religião, o pentecostalismo não poderá mais ser desprezado. As expressões pentecostais estão presentes em todo o mundo. Por isso mesmo, estudar as origens desse movimento é de capital importância. Os contextos histórico, político e social do início do século XX são completamente diferentes dos atuais. Hoje, presenciam-se na sociedade brasileira acirrados debates políticos envolvendo pentecostais, o que era impensável nos anos 1930, por exemplo. O nascimento, o desenvolvimento e o crescimento desse fenômeno exigem, no mínimo, uma reflexão atenta. Apesar de haver muitas obras no âmbito pentecostal, é fundamental lembrar que o pentecostalismo tem pouco mais de 100 anos de existência e ainda tem muito a caminhar, sobretudo na estrada teológica. O século XXI trouxe grandes desafios a esse movimento, os quais só poderão ser respondidos à altura por meio de uma teologia com bases metodológicas sólidas e que esteja disposta e aberta ao diálogo. No mundo atual, não há mais espaço para teologias fechadas em castelos de verdades irrefutáveis. A verdade anunciada com rigor pelo pentecostalismo precisa ser uma verdade dialogada, refletida, pensada e fundamentada em princípios filosóficos, sociológicos, antropológicos e, sobretudo, evangélicos. O pentecostalismo do século XXI não poderá se contentar com emocionalismos à custa de reflexões superficiais. É preciso que cada teólogo pentecostal possa dedicar-se intelectualmente de modo a contribuir para uma
para a produção de uma teologia do tamanho do pentecostalismo. Aqui, gente, estamos encerrando a nossa aula e eu quero deixar como reflexão final a importância da produção acadêmica, né? Que verdadeiramente precisamos estudar, precisamos produzir, precisamos ensinar, porque é isso que vai consolidar o nosso posicionamento. Sem dúvida que o diálogo é importante, mas não abrimos mão da verdade absoluta, que é Cristo, que é a palavra de Deus. Para nós, a verdade bíblica é absoluta. O que ela diz é Deus falando com o homem. Agora, nos estudos, podemos sim dialogar, comparar, estudar e nos posicionarmos a partir daquilo que nós cremos. Eu espero que essa aula tenha sido boa para você e vamos continuar estudando, vamos continuar lendo, comentando e produzindo conhecimento. Deus te abençoe e até a próxima aula.